Olá, sou o geógrafo Danilo Serrano e daremos início a mais um episódio do Geografando Ideias especial TIG Covid-19. Neste episódio teremos conosco o engenheiro ambiental Luiz Guilherme Grem Vieira, que irá abordar sobre a gestão de resíduos sólidos durante a pandemia do coronavírus. Luiz Guilherme é engenheiro ambiental com especialização em gestão de resíduos efluentes, mestrando em meio ambiente urbano e industrial, possui experiência no planejamento da gestão de resíduos sólidos e saneamento básico em diversos municípios, além de outros trabalhos envolvidos nas diversas áreas da engenharia ambiental. Atual presidente da Associação Paranaense de Engenheiros Ambientais, a APEAM, e sócio da empresa Ideal Ambiental. Aí, com todo o carinho nosso aqui, falar da APEAM, que é uma parceira aí da associação da Progel, da AGB e de todo o sistema Confecrea. Luiz, você tem aí 10, 20 minutos para abordar sobre o tema. Beleza, obrigado primeiramente pelo convite, Danilo. Para a gente é sempre bom estreitar relações aí entre as diversas profissões, principalmente aí do sistema Confecrea, como foi comentado ali, a gente participa já da Associação Paranaense de Engenheiros Ambientais há alguns anos e temos essa relação boa assim com todas as outras categorias, né, profissionais do sistema. Então, para a gente é sempre um prazer aí a gente estar abordando as diferentes as visões, né, sobre alguns temas que a gente tem atuação em comum. E acredito que a gestão de resíduos sólidos é um também que envolve várias outras profissões. E, enfim, a gente vem atuando já há alguns anos nessa área, principalmente na elaboração dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. E planos municipais de saneamento básico aí na temática de resíduos, drenagem, água e esgoto. E o tema dessa conversa hoje ele é bem voltado para os impactos dessa pandemia do coronavírus com relação aí aos serviços de coleta, transporte, tratamento, triagem e destinação final de resíduos sólidos urbanos. Então, a gente tem tido aí algumas discussões dentro da associação, dentro da Federação Nacional das Entidades de Engenharia Ambiental, a FENEAS. Tivemos também bastante conteúdo já disponibilizado pela ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, a própria FUNASA, os Ministérios Públicos Estaduais, Ministérios Públicos do Trabalho, secretarias estaduais, se posicionando aí com relação aos serviços. Então, muita gente já deve ter tomado conhecimento, através da mídia, aí, de alguns municípios que cancelaram, por exemplo, a coleta seletiva durante esse período. Outros municípios aí que tiveram que intensificar, aumentar o serviço de coleta devido ao aumento da quantidade de resíduos domésticos gerados. Então, a preocupação também com o pessoal contaminado com o coronavírus e que está em residência, que está fazendo a quarentena em casa, o que fazer com os resíduos que são gerados por eles. Então, são várias dúvidas que a gente teve que estudar, porque acredito que não só para a gestão de resíduo, mas para as diversas atividades antrópicas, aí é uma questão totalmente inesperada, por mais que você tenha um plano de contingência, um plano de emergência, dificilmente vai ser abordada aí uma pandemia como essa que a gente está enfrentando, né? É uma situação bem complicada, bem delicada, mas que a gente, através de algum conhecimento, de algumas normas, a gente pode buscar aí algumas soluções. Então, o que a gente tem comentado, principalmente com relação ao serviço de gestão de resíduos, é a questão da coleta do material, tanto da coleta convencional quanto da coleta seletiva. Então, alguns estudos já apontaram que o vírus ele pode ficar ativo em algumas superfícies por até 5 dias. Então, diferente ali dessa contaminação direta, né, através da fala, da respiração ou até do próprio ar, que alguns estudos apontam que o vírus fica em torno de 3 horas suspenso no ar. Quando ele está em contato com alguma superfície, por exemplo, papel, papelão, o plástico, ele pode ficar até 5 dias, dependendo do tipo de material. E aí, quando a gente destina esse resíduo para coleta,
os coletores eles são as primeiras pessoas a terem contato com esse material. E aí já há um risco muito grande de contaminação. Como a gente tem ainda uma subnotificação grande aí dos casos de coronavírus, muita gente está com o vírus e ainda não foi diagnosticado. Muitos assintomáticos também, que são as pessoas que têm o vírus, mas que não desenvolveram nenhum sintoma, ou seja, não vão saber se tiveram o vírus ou não. E aí vem essa preocupação, né? Será que o resíduo que o coletor está pegando, ele está com o vírus, ele tem um potencial de ter um vírus? Então, o que deve ser feito, né? Além disso, então, a coleta seletiva é outro fator bem preocupante, porque além do coletor, depois da coleta, esse resíduo ele é enviado para as centrais de triagem. Então, são barracões onde, aqui no Brasil, né, a maioria dos casos, essa separação dos resíduos em diversas tipologias, ela é feita de forma manual. Então, tem os famosos aí, catadores, né, de materiais recicláveis, que ficam trabalhando nessas esteiras. Então, o resíduo ele passa por essas esteiras e o pessoal vai separando o material de acordo com a sua tipologia. E nessa separação, mais uma vez, contato direto com esses produtos ali que podem ter aí sim um risco grande de ter a presença do coronavírus. Então, o que o pessoal tem feito? Primeira coisa que é fundamental avaliar é se esses coletores eles estão utilizando aí os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. Isso é fundamental. Na verdade, eles têm que utilizar durante o ano todo, mas durante essa pandemia é recomendável a utilização de alguns equipamentos adicionais, né? E aí começa uma outra discussão. Os coletores, geralmente, eles têm uma atividade que exige aí uma atividade física muito grande. Então, o pessoal, para quem já viu, né, a maioria das cidades utiliza a coleta através de montes, né? Então, os coletores eles saem antes do caminhão, pegam nas casas e vão juntando e colocam na esquina todo o resíduo. E vão correndo e fazem esse trajeto aí durante diversos quilômetros. Isso, o uso da máscara ele acaba prejudicando, trazendo problemas aí de respiração, porque ela prejudica, né, a entrada de ar. E aí o pessoal tem muito mais problema de cansaço, fadiga, inclusive podendo levar até desmaios, enfim. Então não é muito recomendável que os coletores utilizem máscara. Então já é um EPI que já tem uma dificuldade. A luva também é algo obrigatório, né? Eles têm que usar durante o ano todo, mas essa luva ela tem que ter nesse período uma higienização contínua, com álcool em gel, ou com álcool, com aspiração de álcool, ou mesmo com água sanitária. Enfim, são alguns cuidados bem complicados que aí cada prefeitura tem tomado a sua decisão de acordo aí com as com as empresas terceirizadas que realizam esse serviço, a capacidade da empresa de fornecer esses equipamentos de maneira adequada, fazer o controle, né, da utilização desses equipamentos. Enfim, acaba criando aí uma situação bem nova, né, digamos assim, porque era algo que a gente não pensava que teria num futuro aí próximo. E outra questão bem importante é a questão da coleta seletiva. Então, alguns municípios que a gente teve conhecimento, então Maceió, Brasília, Foz do Iguaçu, Maringá, agora você pode até atualizar também, Daniel, se tiver essa informação, que foi cancelada a coleta seletiva para evitar que o pessoal tivesse contato com esses materiais recicláveis, diminuindo assim o risco de contaminação dessas pessoas que os catadores eles já estão em uma situação mais suscetível aí ao contágio, tem uma situação mais delicada aí com relação à questão sanitária deles. Então, acabaram cancelando essa coleta. Curitiba, por outro lado, ele definiu fazer uma quarentena dos resíduos recicláveis. Então, depois que ele é coletado pela coleta seletiva, antes de entrar no barracão, esse resíduo ele fica armazenado durante pelo menos um dia, para depois ir para a triagem. Então, cada um está se virando ali da forma como consegue, mas é importante a gente ressaltar que esses impactos, por exemplo, do cancelamento da coleta seletiva,
eles podem ser muito mais prejudiciais também, né? Aí com falta de recursos para os catadores, que vivem em situação bem complicada, impactos econômicos, com o aumento do gasto da prefeitura com a destinação desses resíduos aí com aterro sanitário, enfim, outros impactos aí que podem surgir em decorrência dessas decisões. Então, Legal. para um começo era basicamente isso, Danilo. Acho que deu para introduzir um pouco o tema. É um tema bem amplo, eu tenho bastante questionamento e até complementando aí, Maringá voltou hoje a coleta seletiva, fazendo uma quarentena de 72 horas com o material. Como você disse, é importante essa questão, a fala, né? Principalmente quanto à questão socioeconômica, né? Dos catadores. A gente sabe que normalmente eles estão em cooperativas, a própria prefeitura dá um subsídio a essas cooperativas. E outra é a questão da destinação, é toda aquela questão que a gente trabalha há 10, 15 anos, tentando fazer com que o pessoal separe os recicláveis em casa, que é uma questão de educação, é uma política pública, e depois a gente fica um mês sem separar até a pessoa começar a voltar depois. E também, que nem você falou, as famílias, né, que dependem disso, e o aterro sanitário, né, o aterro, o local que ele deveria estar recebendo realmente materiais para fins de tratamento, não materiais com valor econômico, uma dotação econômica deles que pode ser para outra finalidade. É bem importante a gente tratar dessa forma, né? Mas aqui voltou e eu acredito que em muitos locais vão voltar, lógico, dentro de todos os preceitos, e aí eu coloco as premissas que a gente tanto conversa, né? Da segurança sanitária, né? E da segurança do trabalho. Eu tive uma entrevista na temporada passada com um médico e é engraçado falar sobre higiene. Tudo bem, a gente está conversando, eu, Luiz, falar sobre higiene em 2020 uma coisa que muitas vezes a gente realmente não faz. Porque se você se deparar, o médico na situação levantou um assunto, um material lá, falando que a gente tem um contato com o rosto mais de 3.000 vezes por dia. Então, Sim. Assim, qual é o nível que a gente tem que ter de higiene, né? Mas eu acho que é importante a gente abordar esses assuntos e sempre ficar claro, independente de como a gente opera ou onde a gente opera, sempre ter o rigor, né, da higiene, do contato com o próximo, não só por causa do coronavírus. Mas dentro dos assuntos da questão do resíduo, Luiz, eu vou, acho que começar de dentro para fora. Principalmente quando a gente trata do resíduo das residências, principalmente quando a gente pode ter a possibilidade de ter um paciente ou alguém aí com corona, mas também com outras enfermidades. Então, assim, qual as preocupações nesse sentido podemos tomar em nossas casas com relação aos resíduos? E aí eu já coloco talvez duas perguntas. Ao resíduo de forma geral, com a questão dos recicláveis, dos orgânicos, e também com os resíduos de pessoas contaminadas, né? Já vamos tentar abordar assim. Tá, então vamos lá. O que a gente tem, o que as autoridades aí têm recomendado é interessante porque são recomendações já de quem trabalha com gestão de resíduos, né? São coisas que a gente está no nosso dia a dia, mas que muitas vezes a maioria da população não segue. Então, qual que é a recomendação? Sendo ou não portador ali do vírus, acondicionar os resíduos em sacos plásticos, ou seja, não descartar ele como um resíduo solto. Então, todo o resíduo que for descartar, colocar dentro de um saco plástico, aí dependendo do tamanho, né, da quantidade de resíduo que você vai armazenar. Tendo a preocupação de capacidade desse saco. Por que isso? Quando você aumenta, quando você chega perto da capacidade máxima do saco plástico, tem um risco muito grande dele se romper na hora que for fechar. Então, na hora de dar o nozinho do saco, geralmente ele pode ter algum resíduo ali pontiagudo, pode
rasgar o saco, ou mesmo algum resíduo ali que ele fique para fora, né? Então esse resíduo ele tem que ficar 100% dentro do saco plástico. Se possível, a recomendação é que depois que você feche o saco plástico, que você coloque um novo saco plástico em volta. Então fazer 2 camadas de sacos plásticos e aí manter uma higienização desse saco antes de colocar para coleta. Verificar primeiro, como é o caso, o Danilo já fez a lição de casa, já verificou que em Maringá a coleta seletiva já retornou. Então, se a coleta seletiva está funcionando, continua separando o material reciclável. Se ela não está separando, continua fazendo a separação do material reciclável, tá? Para a gente não perder o costume, né, como foi levantado ali pelo Danilo, mas aí sim fazer a destinação no horário da coleta convencional. Então, sempre tomando esse cuidado. O importante é a gente também buscar ali a informação do horário correto da coleta. Então, que horas o caminhão realmente passa em frente à minha casa. E aí, para evitar que esse resíduo ele fique muito tempo na frente das nossas casas, aí, com o risco de outras pessoas terem contato com ele, catadores informais, terem contato com o resíduo, buscando o resíduo reciclável, então deixar ele o mais próximo da coleta possível, que aí só o coletor mesmo da prefeitura vai coletar esse material. E aí, antes de colocar para a coleta, sempre fazer borrifar ali com álcool ou passar um álcool gel, que é a medida que a gente está bem acostumado agora nessa fase. Então, essas são as recomendações para quem não tem o coronavírus, né? Quem não está contaminado. Medidas essas que a gente sempre tem que fazer, não para, como todo mundo tem falado, que nem o uso da máscara, né? A gente faz para proteger o próximo, não para se proteger. Cada um protegendo o próximo, ninguém vai precisar se proteger. Bem lembrado a sua fala da questão do horário, e não só para outros catadores informais, mas também para animais, né? A gente tem regiões que tem muitos animais, e eu sempre brinco aqui, na época que fui diretor de Secretaria de Meio Ambiente, eu sempre falava, cuidado, não vai me colocar um prego na árvore também e pendurar o lixo ali. Eu sempre brincava, eu vou tirar do chão para inibir um animal, eu jogo para cima e também cometo outra complicação, sim, que é com a árvore que dá nossa sombra, que dá saúde aí, o pulmãozinho do ambiente. Mas com relação aos resíduos, principalmente dos enfermos, o que você poderia estar nos alertando? Tá, então a gente tem pessoas contaminadas que estão fazendo quarentena em casa, que não estão aí com sintomas muito graves, e aí a gente tem algumas preocupações diferentes. Então, você já deve ter visto aí o pessoal orientando de sempre manter a pessoa isolada, num quarto isolado, que utilize um banheiro próprio, que não utilize outros objetos com outras pessoas, e o resíduo é a mesma coisa. Então, o resíduo gerado por aquela pessoa contaminada, ele deve ser tratado de forma separada, assim como a coleta seletiva. Então, tem um recipiente para reciclável, um para orgânico, para rejeito. Então, eu vou ter um recipiente só para pessoa contaminada. O orgânico e rejeito, o ideal é que esse material ele seja separado em sacos plásticos e que ele fique em quarentena durante pelo menos 48 horas. Tá? Acima de 48 horas, ele ser fechado dentro de um saco plástico, começa aí a gerar odor e outros problemas, então, ideal no máximo 48 horas. E antes de descartar esse resíduo no saco plástico, sempre fazer a desinfecção do saco. Então, em teoria, o saco ele não vai ter menos chance de ter o vírus, mas sempre importante fazer essa desinfecção dele antes da coleta. Obviamente, o uso de luva aí é obrigatório, né, para quem for manusear o resíduo, para quem for fechar o saco e fazer toda a higienização dele. E no caso dos recicláveis, também é acondicionado de forma separada, aonde tem coleta seletiva é possível ainda fazer a destinação para a coleta seletiva, só que aí o cuidado vai ter que ser muito redobrado. A gente viu ali que em alguns casos, algumas superfícies, o vírus ele pode ficar por até 5 dias. Então, esse resíduo reciclável, a gente recomenda que o pessoal destine aí como resíduo convencional,
mas no caso da pessoa querer fazer a destinação como resíduo reciclável, fazer uma quarentena desse material por pelo menos 5 dias antes de descartar e sempre fazendo a higienização. Então, essa é a recomendação básica ali para quem está com o vírus. E aí tem aquele caso do assintomático, que acho que é sempre importante de ressaltar. Muita gente está com o vírus e não vai saber que teve o vírus. Então, sempre importante a gente manter essas, enfim, principalmente ali aquilo que eu tinha falado antes, de quem não está com coronavírus, fazer essa higienização dos sacos, usar 2 sacos e no máximo 2/3 de cada saco de lixo. Novamente, independente se está ou não está, se preocupar com o próximo, né? Se preocupar com o próximo sempre, para a gente conseguir todo mundo ter o atendimento necessário de um serviço tão importante, né? É um dos serviços que estão no hall dos que não podem parar, que é o da essenciais, que é a coleta de resíduos urbanos, principalmente essa. Eu acho que a coleta seletiva ela vai gradualmente, dentro da cultura da população, de ajudar o próximo e resguardar o bem do próximo. Acho que ela vai voltar aí com as atividades dentro do rigor dos cuidados. É uma perspectiva, talvez, aí, de uma melhora do quadro econômico e até da rotina, até por conta do vírus. Mas você falou no início da sua apresentação a questão dos impactos da pandemia, dessa crise do coronavírus, em relação à coleta de resíduos urbanos e à coleta seletiva. De imediato, aí, questão direta, que seria o número de funcionários, que a gente tem que pensar sempre da mesma forma como se fosse o médico, o enfermeiro. Se ele está com o corona, se ele está diagnosticado ou com uma síndrome gripal, ele fica em casa. Se ele fica em casa, não tem dentro da equipe da coleta alguém para substituir ele. Dessa forma, a coleta acaba não saindo, não sendo realizada. Aí vai da questão das equipes. Estou só colocando aqui uma suposição. É sempre bom a gente estar se preocupando. A questão da coleta seletiva também, a questão econômica das pessoas, o rigor, o cuidado, o papelão aí até 3 dias, né, de 3, 5. Vemos alguns outros materiais metálicos com 7, 9. Aí a gente tem essa questão da desinformação, a gente não sabe se uma hora uma pesquisa fala 9, outra hora a pesquisa fala 15, outra hora fala 6. Então a gente vive um momento que as pessoas estão pesquisando, então é muito complicado alguém afirmar alguma coisa, né, sobre algo tão novo e que a gente não presenciou. É complicado. Nesse sentido, aí eu vou passar, de repente, até pensando na questão pública, né, porque é um serviço público, na sua grande maioria, a não ser para os grandes geradores. Talvez não vamos abordar nisso, porque eles vão tratar de forma igual, né, o manejo, a coleta. Mas com relação às prefeituras, né, como que elas têm atuado para diminuir esse impacto? Aí não vou nem colocar assim quais seriam os impactos, mas a gente já sabe que existe um impacto da questão da geração, da questão da abordagem funcional do trabalhador também e da questão do material. Mas quais seria para as prefeituras minimizar esses impactos e evitar também essa questão da segurança, né, a contaminação dos catadores de materiais recicláveis e dos materiais dos resíduos urbanos? Bom, acho que, como você comentou, Danilo, os impactos eles são inúmeros, né? A gente pode separar ali entre 3 principais, ali, social, econômico e ambiental. Social ali com relação aos trabalhadores, ali como você comentou, de alguns trabalhadores que não podem exercer aquele ofício, que estão afastados, que aí há um impacto social. Os catadores de material reciclável, que dependem da coleta seletiva. Em locais que não tem a coleta seletiva, eles estão sem sustento, sem a sua renda. Impactos financeiros, então, como esse das famílias aí que não vão ter a sua renda durante algum período. Impacto financeiro também do aumento do gasto das prefeituras com a transporte e destinação final dos resíduos. Então, o resíduo, quando ele não vai para a coleta seletiva, ele vai para o aterro sanitário. Isso vai representar um aumento no custo da disposição final desse material. E, por fim,
a questão ambiental que influencia diretamente aí também no acréscimo da quantidade de resíduo que está sendo destinado em aterro sanitário. Então, você vai ter locais aí que a vida útil, quando você tinha uma estimativa de vida útil, ela vai diminuindo, porque você está aumentando a quantidade diária de resíduo que você está destinando nesse local. E aí, que tipo de resíduo está sendo destinado para lá, né? Quando não tem uma triagem, não tem uma separação, então dificilmente vai ter algum controle desse material. Então, muita coisa vai ser destinada para aterro sanitário de forma incorreta, né? Então, podendo causar aí contaminação no lençol freático, no solo, enfim. Então, os impactos são diversos. Focando um pouco mais na questão econômica ali das prefeituras e dos catadores, principalmente, algumas prefeituras elas estão definindo ações, por exemplo, Guarapuava aprovou a utilização do Fundo Municipal de Meio Ambiente para pagar auxílios para os catadores enquanto eles estiverem com a coleta seletiva interrompida. Então, são iniciativas interessantes, porque quando a gente fala da prefeitura utilizar recursos que hoje estão todos focados para a saúde, a gente falar que vai ter que dar um auxílio para os catadores, porque eles não estão recebendo material reciclável, então é bem complicado. A gente sabe da situação econômica das prefeituras e talvez os fundos municipais de meio ambiente sejam uma saída bem interessante para esses casos, tá? Acho que é uma solução bem interessante. Muitas prefeituras também estavam esperando o governo federal tomar uma decisão sobre o voucher, né, Corona Voucher, não sei se é interessante usar essa palavra, mas é o auxílio financeiro, né, para as famílias de baixa renda. Incluir os catadores nessa listagem, então todos os catadores têm direito a receber os R$600 do governo federal. Acredito que isso dê um alívio para as prefeituras também, porque muitas delas podem cancelar a coleta seletiva e vão utilizar ali o argumento de que os catadores estão cobertos aí pelo auxílio federal e vão se isentar de talvez propor um auxílio a mais para essas famílias. No caso dos aterros sanitários, aí é um pouco mais complexo, porque um relatório da ABRELP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Coleta e Transporte e Destinação Final de Resíduos, eles estimam aí um aumento de 15% a 25% da geração de resíduos sólidos domiciliares. Então, o Danilo comentou agora há pouco sobre os grandes geradores. O que é o grande gerador? É o restaurante, é o supermercado. São atividades que hoje estão fechadas. Então, o pessoal que almoçava fora todo dia, eu, por exemplo, almoçava fora todo dia, hoje eu estou almoçando todo dia em casa. Então, eu estou gerando mais resíduo orgânico na minha residência. Antes, esse resíduo que eu gerava no restaurante, ele era coletado de forma independente por uma empresa privada e o restaurante arcava com o custo. Hoje não, hoje o resíduo que eu gero é a prefeitura que está coletando e está destinando e tendo esse custo aí para a disposição final. Então, está tendo um incremento muito grande realmente da quantidade de resíduo. A coleta seletiva não influencia tanto, porque a gente tem índices muito baixos ainda de coleta seletiva, em torno de 5%, em cidades aí que tem maiores níveis, né? Curitiba é um deles. Então, vai influenciar em aproximadamente 5% no aumento. Então, não é tanto quanto a gente imagina, né? Mas esse aumento da quantidade de resíduos gerada pela coleta domiciliar, aí sim vai ser um impacto muito grande das prefeituras e como elas não trabalharam até hoje com, por exemplo, o incentivo à compostagem doméstica, que é o principal resíduo gerado dentro das residências, o resíduo orgânico, em torno aí de 50% de todo o lixo que a gente gera é resíduo orgânico que pode ser compostado, ou seja, pode ser reciclado na própria casa. Não vai ser de uma hora para outra que a gente vai conseguir uma campanha muito grande que tem uma efetividade aí para reduzir essa quantidade de resíduo que a prefeitura vai ter que destinar em aterro sanitário. Então, são impactos aí importantes, principalmente financeiros, e muitas prefeituras vão ter que arcar com esse custo por elas não terem aí um planejamento adequado feito nos últimos anos, aí, né? Principalmente com relação à educação ambiental. Não, legal. E quando a gente fala de impactos, você falou, só refrisando, impacto social, né? Com ordem econômica diretamente aos catadores, e aí foi o que você falou, impacto pela elevação na demanda da geração dos resíduos orgânicos
das residências que a gente está consumindo, comprando, fazendo, né? Voltando a fazer comida em vez de pedir comida. Então, a gente está tendo mais matéria orgânica e menos, talvez, materiais recicláveis, vapor, papel, mas também tem. É que nem você falou, 5%, porém, dentro de uma logística que tinha, o caminhão também ele vai ter que ficar mais tempo, a carga dele vai ser menor por um determinado bairro, talvez uma área, ele vai ter que ir mais até o destino de disposição final, o custo por tonelada do resíduo, chegando então assim, o serviço público ele tem uma elevação, se for pensar em diesel, hora-máquina, em resíduo no final da linha, e também o tempo de vida útil do aterro, né, é uma coisa que a gente se preocupa muito quando a gente trabalha em planejamento. Não temos mais espaço, quando vai se discutir um espaço, é complicado. Então, assim, se a gente colocar tudo no papel, é um custo muito grande que se eleva, um impacto muito grande de ordem econômica para o serviço público, quando a gente pensa nessa desorganização do fluxo, né, da questão dos resíduos, né? É muito importante a gente deixar claro isso. E agora, talvez, Luiz, para a gente finalizar com uma última pergunta, que nem eu te falei anteriormente, dentro das premissas da boa prática da segurança sanitária e segurança do trabalho, visto aí o isolamento social imposto em algumas regiões, a questão dela ser horizontal ou vertical não vem ao caso aqui agora, mas também diante da necessidade da compra, da necessidade de sair para alguns recursos que a gente tem que ser feito, mercado, farmácia e outros que são necessários, aí utilizando o distanciamento social, né, a gente tem que tentar distinguir o que é um ou outro. Você, dentro do seu cenário, você acredita que é possível, com o tempo, as atividades, ou o cenário que você constrói, as atividades poderem voltar ao funcionamento? Você poderia falar um pouco desse cenário geral aí, não só do resíduo, mas a vida social, a vida empresarial, a vida em órgãos públicos? Aí já é uma pergunta um pouco mais complexa, né, Daniel? Essa Mas, é enfim, aquela que acho eu que estou fazendo para todo mundo. eu tive uma conversa semana passada com o médico, a gente também estava fazendo umas conversas aí com outros profissionais, e foi bem preocupante, assim, porque ele passou ali um cenário pessimista, que a gente é algo muito, como você comentou um momento ali também, a gente está fazendo pesquisas em cima de algo que está acontecendo agora. Então, para a gente ter algum resultado, para quem trabalha na área acadêmica, principalmente, sabe que uma pesquisa não é começar a estudar agora e mês que vem a gente vai ter o resultado. Não é, demora. A gente tem que avaliar vários cenários para poder saber o impacto, a geração de resíduos, por exemplo. São estimativas, 15% a 25%. A gente vai saber o aumento realmente daqui a um ano, quando a gente comparar o ano inteiro de 2020 com os outros anos. Então, assim, são coisas que a gente vai... É um cenário totalmente atípico, que a gente não... Muita gente, algumas pessoas que trabalham nessa área de epidemiologia já previam, né, que poderia acontecer isso, mas a sociedade como um todo não estava preparada. Então, a gente consegue ver que realmente a gente não está preparado para uma situação dessa. Acredito que isso tende a se normalizar daqui a um tempo, mas essa normalização vai ser com algumas restrições, eu acredito. Então, como a gente está falando, por exemplo, específico sobre resíduo sólido, armazenar o resíduo de forma adequada e tudo mais. Se o pessoal trouxer isso como trouxer isso para o seu dia a dia, acredito que muitas coisas vão ser positivas para a gente, né? Então, a gente vai aprender a lidar um pouco melhor com essa questão. Um vírus ele não vai desaparecer de um dia para o outro, mesmo que a gente tenha a cura dele, uma vacina, esse vírus ele vai continuar se perpetuando. Então a gente vai ter que continuar fazendo higienização, vai ter que se preocupar agora sim com questões que a gente não se preocupava muito. Então, a triagem do material reciclável, por exemplo, só agora que a gente foi ver que os barracões não têm a mínima condição sanitária de operar, de ter pessoas lá dentro e trabalhando sem qualidade, a qualidade do ar horrível,
banheiros lá sem funcionamento, enfim, é só agora que a gente tem uma epidemia dessa que a gente vai ver que o sistema ele é desvalorizado, que não tem investimentos nessa área, que tem pessoas que sobrevivem com o resto que a gente joga fora. Então, talvez isso seja interessante para a gente repensar algumas atitudes. E com relação ao resíduo, acho que basicamente o recado é basicamente esse, né? A gente pensar no que a gente está fazendo hoje vai ser uma melhoria para o próximo, né? Então, separar o material reciclável é importante? É claro que tem muita gente que depende daquilo. Então, eu não vou ser não vou fazer nenhuma previsão aqui, que não cabe a mim, né? A gente está só acompanhando aí quem é especialista na área para definir, mas acredito que isso vai durar mais um tempo. A gente vai ter que se adaptar bastante, fazer home office, fazer gravação de vídeos aí à distância. Isso vai ser muito importante, muito interessante para algumas atividades econômicas. Vai ter redução de custo, né? Muitas reuniões necessárias também, que a gente consegue resolver num e-mail ou numa videoligação. Mas, de resto, eu acredito que é esperar e tomar as medidas que o pessoal tem nos orientado e esperar que, quando diminuir essa situação, que a gente saia um pouco melhores também, né? Que a gente pense um pouco mais no próximo, pense, principalmente para a gente que trabalha no resíduo, com resíduo sólido, pensar em pessoas que sobrevivem com a nossa atitude, pensar em gerar menos resíduo, aproveitar melhor o resíduo que a gente gera na nossa casa, talvez começar a ter uma horta em nossa casa, para a gente evitar ir tanto ao mercado, para a gente alimentar a horta, fazer um sistema de compostagem. Então, são coisas que acredito que vai melhorar e vai trazer impactos positivos também, e não só os impactos negativos que a gente tem falado tanto. Não, legal. Luiz, gostaria de deixar alguma fala registrada, algum agradecimento? Eu acho que uma frase que a gente sempre usa nos treinamentos, está bem batida aí para quem é da área, mas acho que hoje tem bastante relevância, que o ambiente limpo não é o que mais se limpa, mas é o que menos se suja. Então, isso vale também para a gente pensar em higienização, manter sempre a nossa casa limpa, sempre o local de trabalho limpo, e não sujar ele, né? Evitar contatos, enfim, sujar ele para a gente ter que limpar toda vez e dar um retrabalho toda vez que a gente for utilizar. Então é isso, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, Danilo, colocar a PEAM e a categoria de engenharia ambiental à disposição e esperar que a gente consiga resolver esses problemas aí de forma que gere menos impacto negativo possível. Legal, Luiz. Obrigado. Então, finalizamos mais um episódio sobre a gestão de resíduos sólidos durante a pandemia do coronavírus, com o engenheiro ambiental Luiz Guilherme Gren Vieira. Muito obrigado. Até os próximos episódios de Geografia e Ideia Especial TIG Covid-19.